Estamos de volta com o terceiro bloco e agora a gente vai ver o que a Mariana trouxe aqui pra gente. Mari, que bagunça é essa aqui? Que surpresa! Então, Daniel, nós temos aqui alguns dos equipamentos mais utilizados em dois tipos de ambientes. Ou em casa, ou então no trabalho, né, em algum outro tipo de rede corporativa. Bom, nós vamos entender o que cada um deles faz e vamos falar sobre o nível de inteligência que um tem com relação ao outro. E isso vai mostrar a diferença, né, entre as suas utilizações aí dentro das redes de dados. E lembrando aquilo que você comentou no bloco anterior, né? Existe uma rede para conectar um ponto a outro, estabelecer uma comunicação entre pessoas, etc. Essa ponta, Mari, como é que o usuário se conecta? Bom, o usuário, Ricardinho, ele pode se conectar, por exemplo, através de um computador, um notebook, e a conexão pode ser com ou sem fio. Sim. Na comunicação com fio, nós utilizamos esses cabos de rede, que são bem conhecidos, né? O público em casa já deve ter utilizado, manuseado esse tipo de cabo em casa. E eles são conectados a uma porta chamada Ethernet. Essa porta é a porta de conexão que vai possibilitar que a sua interface de máquina se comunique com a rede internet, com a rede pública. Então é assim como é que o usuário faz a interface, se conecta com a rede através dessa interface de comunicação. E como é que é o nome dela? Tem algum nome? Essa interface, Ricardinho, ela está conectada diretamente na nossa placa de rede, que é um elemento que está integrado, né, em todos os dispositivos que existem dentro das redes de dados. Então, para conversar na internet, por exemplo, o dispositivo tem que ter uma placa de rede. Isso. E cada um desses dispositivos que nós estamos vendo aqui hoje possuem também uma placa de rede que estão ali fazendo a conexão com as suas interfaces físicas, que são as portas de conexão de rede. E Mari, só tem esse tipo de cabo, que é Eu trouxe aqui também, eu trouxe aqui também para vocês verem esse outro tipo de cabo, que é o meu cabo óptico. Sim. Hoje a comunicação óptica já é muito comum, né, até do pessoal ter na rede residencial, nas suas redes pessoais em casa, e é uma outra opção muito interessante devido à alta velocidade de transmissão, né, dos dados que esse tipo de meio de transmissão fornece. Bacana. E para o usuário, por exemplo, se conectar e ter uma rede em casa, ele tem algum equipamento, por exemplo, esse equipamento aqui, o que ele é, significado? Então, esse equipamento, Ricardinho, é chamado de hub. Sim. O hub, qual que é a sua função? A sua função é receber um sinal, né, uma mensagem, e retransmitir essa mensagem para todas as suas demais portas. Então eu posso ter um hub desse tamanho, que é um hub menorzinho, mas eu também posso ter hubs muito maiores que vão atender uma quantidade de máquinas também muito maior. E aquele equipamento maior ali que tem parece um... Esses aqui. Nunca vi um desse na casa de ninguém. Então, esse daqui, Daniel, é o switch. Nós temos dois modelos de switch aqui hoje. Nós temos um menor e um maior que vai também atender uma quantidade maior de equipamentos. Então, são, claro, utilizados em ambientes corporativos, onde nós temos muitas máquinas conectadas à rede local. E qual seria, Mari, a diferença entre o hub e o switch? Bom, o switch, ele tem um nível de inteligência maior que a do hub. Por quê? Porque ele sabe exatamente qual equipamento, qual que é o endereço físico de cada equipamento que está conectado às suas portas. Sim. Certo? Então ele é mais inteligente. Isso, ele já consegue saber distinguir cada um delas. O hub simplesmente pega e passa. Isso, o hub, ele não processa nada. Ele não sabe o que é endereço físico, ele não sabe o que é placa de rede. Ele só sabe que tem uma informação chegando ali e que ela está sendo repassada para o outro lado. Mas vamos lá. Para o pessoal que está em casa, exatamente, né? Usuário residencial. Esses equipamentos aqui, né? Que é isso aqui? Explica para o pessoal de casa, né? Esses três equipamentos, pessoal, são chamados de roteadores. E são os equipamentos que vocês possivelmente têm em casa para o caso de quem tem uma rede local. Então, esses três são três modelos, né? Podem existir outros e eu trouxe alguns aqui para vocês estarem conhecendo. Notem que esse equipamento, ele vai poder
tanto se comunicar pela rede cabeada, que nós falamos hoje mais cedo, mas também pela comunicação sem fio. Bacana, né? Muito bacana. E qual é a função assim do roteador? Qual a diferença, Mari, dele para os outros equipamentos? Então, Ricardinho, aí é que tá. O roteador é o elemento mais importante e inteligente dentre todos esses que estão aqui hoje na nossa bancada. Sim. Ele tem a função de encaminhar mensagens de uma rede até outra. E esse equipamento aqui, ó, é um roteador também ou não? Ele é um repetidor de sinal. Ele vai estender o alcance do roteador residencial. Bacana, para uma rede em casa, por exemplo, né, para você aumentar o alcance dela. Isso, né, estender para um cobertura. segundo pavimento. Então é muito comum hoje também utilizarmos repetidores, que apenas vão repetir esse sinal adiante. Vamos fazer o seguinte, vamos preparar um programa falando de cada um desses equipamentos. Vamos. Muito assunto, é muito legal, Muita tem coisa. bastante coisa para falar. Bom, porque infelizmente acabou o tempo, o programa Tecnomundo chegou ao fim, né? E a gente se vê no próximo programa.